Marina, antes de te ouvir, deixa eu trazer a nota do Ministério das Relações Exteriores do Brasil para a gente repercutir aqui também com a nossa audiência. A nota de agora há pouco, 18 horas e 23 minutos, foi publicado no site do Itamaraty. O governo brasileiro acompanha com grande preocupação a extensão do atual conflito no Oriente Médio para o Líbano, com o lançamento de projéteis pelo Hezbollah contra Israel e os ataques israelenses contra o território libanês, incluindo a região de Beirute. Ao condenar essas ações, o Brasil apela às partes pela cessação imediata das hostilidades e insta ao cumprimento integral do acordo de cessar-fogo de 27 de novembro de 2024 e da Resolução 1701/2006 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Não há registro de nacionais brasileiros entre as vítimas dos ataques. As embaixadas do Brasil no Líbano e na região mantêm contato com as respectivas comunidades brasileiras e disponibilizam recomendações nas páginas eletrônicas e mídias sociais. O problema é exatamente esse, né? Colocar tudo no mesmo balaio. Então, os ataques do Hezbollah e a defesa de Israel, depois de ser atacada por um grupo terrorista. Então, para o Lula, é tudo a mesma coisa. Paula, eu relembro aquele evento que a gente estava até junto ali naquele evento em que eu fui uma das palestrantes, estava lá o ministro Paulo Guedes, que ele falou uma coisa que eu acho que resume bem tudo isso, né? Você tem ali uma briga de gigantes, né, de cachorro grande, né? Você tem ali os Estados Unidos, aí você tá ali o Irã, né? Tem essa uma certa, vamos dizer assim, você volta a ter uma certa guerra fria aí quando a gente fala de Estados Unidos e China, duas superpotências. E aí qual que foi sempre o papel do Brasil? O papel do Brasil foi ficar neutro nessa história toda, porque você reconhece que em briga de cachorro grande você é um chihuahua, você não deveria, né, fazer nada, você fica quietinho. E essa foi sempre a postura do Brasil. Só que desde que o Lula voltou ao poder, ele, de fato, ele tem adotado uma postura completamente diferente, né? Ele tem, quando a gente vê, se aliado ali, de fato, a esses ditadores. Inclusive, uma coisa interessante são os próprios BRICS, né? Quando a gente olha ali a intenção de entrar aos BRICS, tinha ali, sim, claro, a China, porque é hoje a segunda maior economia do mundo, você tem a Índia, que é o país emergente que mais cresce no mundo, a África do Sul, ali importante dentro dos países africanos, a Rússia, que também é um país grande, né, um emergente super importante, inclusive pelos insumos que nós temos que importar da Rússia, mas parava por aí. Desde que o Lula entrou, teve uma grande expansão, inclusive trazendo o Irã para dentro dos BRICS. Então, é uma mudança geopolítica importante. Outra coisa, ao mesmo tempo que o Brasil dava, sim, importância devido aos BRICS, ele fez de tudo para entrar na OCDE. Né? Então, por quê? Porque tinha esse alinhamento também à Europa para não ficar tão dependente da Ásia, como somos hoje, né? Metade de tudo que a gente exporta vai para a Ásia. Então, o Brasil, ele sempre nesses conflitos, ele era visto de certa forma como um porto seguro, né? Alguém que não vai ser tão afetado, porque tinha uma política ali de não se meter. O que a gente tem visto dentro das declarações, desde que o Lula assumiu, são outras. O Lula já é persona não grata em Israel, fez com que o BRICS... Aliás, todo mundo colocou a culpa nele, naquela história de que ter uma moeda dos BRICS... O russo disse não, foi ideia do Brasil. Então, trouxe o Irã para dentro dos BRICS. Claramente, ali saiu em apoio de Maduro, foi um dos primeiros a vir visitar, uma das primeiras autoridades a ser, né, ter o tapete vermelho aqui no Brasil, estava muito preocupado com o destino do Maduro. Condenou o primeiro ataque a Israel, agora o segundo também. Então, isso tudo é muito complicado. E no caso do Irã, mais ainda, por aquilo que o Piotr falou. Quando a gente pensa no Irã e de todo o problema que o Irã se transformou para o mundo, né, como o principal, vamos dizer assim, financiador, treinamento de núcleos de células terroristas, mas que começa a ser um grande problema e uma grande ameaça para a sua própria população, antes de mais nada,
para o povo iraniano, né? Para todos os países mais moderados ali no Oriente Médio, que estavam ali prestes a selar o Acordo de Abraão e que agora se juntaram, né, nessa ofensiva aí ao Irã, ao mundo livre como um todo, além, é claro, de Israel, considerada o pequeno Satã, né, por esse regime dos ayatolás iranianos, Estados Unidos, o grande Satã, e essa grande ameaça a todo o mundo livre. Então, é muito complicado. Como é que Lula vai defender isso, estar do lado do Irã, quando a gente vê esse regime terrível, que é, de fato, hoje a maior ameaça que a gente tem ao mundo livre. André Marcília, para a gente fechar? Olha, rapidamente, acho que vocês já foram, como diz o Piotr, aos pontos, mas eu acho que a gente precisa desmantelar essa hipocrisia que a esquerda e o governo Lula vem empreendendo esse caso todo. Então, o que a gente mais escuta é isso. Ah, não, mas os Estados Unidos mataram pessoas para levar a liberdade ao Irã. Certo, mas e as pessoas que estavam sendo mortas pelo Irã, pelo regime iraniano? Aí as pessoas estavam onde nesse momento? Estavam caladas, simplesmente fechando os olhos. Mesma coisa, tenho ouvido assim, ah não, mas o Irã, eles foram ao Irã, mas os Estados Unidos está levando a liberdade ao Irã, mas é porque tem petróleo, né? Sempre a história, né? Tem petróleo, assim como na Venezuela. A gente fica escutando esse tipo de argumento, e esse tipo de argumento é o mesmo são as mesmas pessoas que diziam assim, o Lula está preso, eram os mesmos petistas que diziam, o Lula está preso por corrupção, mas quantas pessoas ele tirou da fome? Né? Então é uma moral relativa. A pessoa, quer dizer, tem uma morte para ela que é moral e tem uma morte que é imoral. Tem uma corrupção que é moral, porque chega a uma finalidade que lhe é cara, mas aqui, se o Trump tem interesses, e qual país não tem interesses, e qual política que não é feita a partir de interesses e oportunidades, isso é totalmente legítimo dentro do universo, se você não é um ingênuo ou idealista daqueles que estão no gabinete, no seu gabinete ou dentro de uma sala de aula da FEFELESH da USP. Então, se você não está nesse contexto, você sabe que como o mundo é feito de concreto. E aí, claro que sempre existem interesses dentro da política. A questão é a seguinte, levou liberdade? Sim. Houve danos? Está havendo prejuízo? Sim. Isso faz parte, lamentavelmente, de toda a guerra. Mas isso, a curto, longo, médio prazo, vai trazer benefícios para aquele povo? Sim. Vai trazer liberdade para aquele povo? Sim. Basta olhar para a Venezuela. A Venezuela já está tendo benefícios óbvios. Basta olhar para o que aconteceu na Venezuela e os presos políticos que foram libertados. Isso não é o suficiente para você aplaudir o que foi feito? Precisa sempre relativizar. Então a esquerda e essa nota que foi feita pelo governo e todas as demais não tem valor nenhum, porque partem de uma premissa imoral. Paula. Diga, Ana, claro. 30 segundos, só para pegar esse gancho do professor Marcília sobre o petróleo. Essa mesma esquerda, professor, quando eles falam do dinheiro do petróleo é o óleo, eles não colocam na equação que o dinheiro deste petróleo do Irã financia os Houthis, o Hezbollah, o Hamas, o 7 de outubro, toda essa barbárie, todo esse terrorismo no mundo todo. Então é engraçado como, se você pergunta, tudo bem, vocês querem colocar a equação petróleo em todo o contexto? Vamos colocar. Para onde você quer que o petróleo siga? Para cá ou para cá? Para os Houthis, para o Hamas, para o Hezbollah e para toda a instabilidade, para todo o terrorismo que eles trazem de uma maneira global.